Eles não eram israelitas, não serviam ao Deus de Israel, mas foram usados por ele para cumprir profecias milenares. Quem eram esses reis persas que libertaram o povo de Deus e financiaram a reconstrução do templo? O que há por trás desses nomes que quase ninguém consegue pronunciar, mas que mudaram o curso da história bíblica? Enquanto muitos ainda estão discutindo sobre reis de Israel, você pode estar ignorando os verdadeiros gigantes que dominaram o mundo bíblico por mais de 2 séculos. Os reis persas não só destruíram impérios, eles decidiram o destino do povo de Deus. E se você não entender o que aconteceu ali, vai perder o fio da maior virada geopolítica das Escrituras. Ciro, Dário, Xerxes, Artaxerxes. Nomes que parecem distantes, mas cujas ordens atravessaram desertos, tocaram em Jerusalém e deram início a profecias que estavam seladas há séculos. Os reis persas não apenas reinaram, eles foram ferramentas de um plano divino que nenhum império conseguiu deter. Você já parou para pensar em como Deus usa até os impérios mais poderosos da Terra para cumprir os seus planos? A história dos reis da Pérsia é um exemplo vivo disso. Tudo começa com Ciro, o Grande. Um rei diferente, um líder sábio, justo, que governou entre 559 e 530 a.C. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas Deus conhecia Ciro. O profeta Isaías já tinha falado sobre ele muito tempo antes, chamando Ciro de meu ungido. E sabe o que esse rei fez? Depois de conquistar a Babilônia, ele libertou o povo judeu que estava em cativeiro. Deu ordem para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Isso mesmo. Um rei pagão, cumprindo uma promessa de Deus. Porque quando Deus quer agir, ele usa quem ele quiser, do jeito que quiser. Depois de Ciro, veio o filho dele, Cambises II. Ele governou por pouco tempo e ficou conhecido por conquistar o Egito. Não foi um rei tão sábio quanto o pai, mas manteve o império forte. E mesmo nesse período, Deus continuava guiando a história por trás dos bastidores. Quando Cambises morreu, começou uma nova fase com Dário I, também conhecido como Dário, o Grande. Um homem organizado, estratégico, que expandiu o império e criou uma estrutura administrativa tão eficiente que até hoje é estudada. Ele dividiu o reino em províncias, criou rotas de comunicação, padronizou moedas. E foi esse mesmo Dário que confirmou o decreto de Ciro, permitindo que o povo de Deus retomasse as obras do templo em Jerusalém. Deus estava no controle o tempo todo. Depois veio Xerxes I, filho de Dário. Esse nome pode até não soar tão familiar, mas quando eu falo Esther, você lembra, né? Sim, Xerxes foi o rei que se casou com Esther, a jovem judia que, escondendo sua origem, foi escolhida como rainha num concurso de beleza. Mas o plano de Deus era muito maior que um casamento. Na época, havia um homem no palácio chamado Amã, um oficial ambicioso que odiava os judeus. Ele convenceu o rei a assinar um decreto autorizando o extermínio de todo o povo judeu. E parecia que o destino deles estava selado. Mas Deus já tinha colocado Esther no palácio por um propósito. E foi no momento certo que ela se levantou com coragem. Mesmo correndo o risco de morte, entrou na presença do rei sem ser chamada e revelou a trama de Amã. O rei ficou furioso, cancelou o decreto e salvou o povo. Amã foi enforcado, e os judeus puderam se defender. Deus usou uma mulher, colocada em posição de influência, para virar o jogo. Porque quando parece que tudo está perdido, ele ainda tem a última palavra. Depois de Xerxes, o trono passou para Artaxerxes I. E olha que interessante, esse rei também teve um papel importante na história de Israel. Foi ele quem autorizou Esdras a voltar para Jerusalém com um grupo de exilados. E mais tarde, também foi Artaxerxes que liberou Neemias para reconstruir os muros da cidade. Tudo isso com cartas de autorização, provisões e até proteção. Mais uma vez, vemos reis estrangeiros sendo instrumentos nas mãos de Deus. É como se o céu estivesse escrevendo a história no silêncio. Depois disso vieram outros reis, como Dário II, Artaxerxes II, Artaxerxes III e, por fim, Dário III. Ele tentou resistir ao avanço de Alexandre, o Grande, mas foi derrotado. O Império Persa caiu. E sabe o que isso mostra? Que nenhum império é eterno. Por mais poderoso que seja um rei, por mais ouro que ele tenha, por mais exércitos que o acompanhem, só o trono de Deus permanece de geração em geração. A história dos reis da Pérsia não é só sobre conquistas, guerras ou palácios. É sobre um Deus que move peças em um tabuleiro gigante, que levanta reis e os derruba, que usa uma jovem órfã como Esther para salvar uma nação inteira, que prepara o coração de um rei como Ciro para libertar cativos, que inclina o favor de um governante como Artaxerxes para reconstruir uma cidade. Tudo isso para mostrar que,
mesmo quando a gente não vê, Deus está no comando. Ele não perde o controle. E ele continua usando pessoas improváveis para cumprir seus planos eternos. A história da Pérsia termina, mas o plano de Deus continua. E hoje, ele ainda está escrevendo histórias. Talvez você ache que sua vida é pequena demais, ou que está em um lugar onde ninguém te vê, mas lembra de Esther. Ela começou como uma órfã, e foi usada para mudar o destino do seu povo. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Porque quando Deus decide agir, até reis dobram os joelhos, e decretos mudam de direção. A soberania dele não falha. Nunca falhou. E nunca vai falhar.